A paz do Senhor, amados irmãos. Hoje é dia 26 de setembro de 2025. Amados irmãos, vamos falar aqui do que se trata a abominação assoladora e como virá. Quem é esse povo desse príncipe que manifestará? Quem é o príncipe e quem é esse povo desse príncipe? Glória a Deus, aleluia. Em hebraico, a palavra abominação é toevá, que significa coisa repugnante, detestável, indesejável. E o verbo relacionado é ta'avá, ave, que significa detestar, tratar como detestável. E assolação, o assolador, é aquele que assola, que devasta, que destrói, que aniquila, que extermina, que causa uma grande destruição ou ruína, que provoca uma devastação e calamidade. Então, assolação, por exemplo, vem uma guerra e deixa uma cidade assolada, deixa uma cidade totalmente destruída, os prédios todos destruídos, sem habitante. Então, isso é assolação, é uma destruição. E com essa guerra vem a aniquilação. Então, quando aniquila pessoas, está falando de uma assolação, tá? Algo assolador, algo assustador, algo que você olha e você se assusta com o que você vê, tá? E ao contrário da abominação, que é algo detestável, que é algo repugnante. A abominação, por exemplo, quando aquele rei colocou aquele porco, quando houve aquela conquista de Israel e eles tomaram o templo e sacrificaram um porco no altar, isso foi uma abominação para o Senhor, porque esse templo foi construído para sacrifício de animais puros. E na medida que leva um animal que dentro da Torá não pode estar neste lugar porque é considerado pelo Senhor santo, isso se torna uma abominação para o Senhor. Compreende? Agora, a abominação também pode ser vista de várias fontes, de várias maneiras, tá? De vários pontos de vista. Por exemplo, em 2019, teve uma abominação assoladora sobre a terra, que foi, por exemplo, o grafeno na picada da abelha. Então, colocaram o grafeno na picada da abelha com o intuito de fazer uma modificação genética. Então, o que isso acontece? O que acontece? Para o Senhor fazer qualquer modificação na minha genética, no que Ele criou, na minha criação, no meu DNA, ou mexer nisso, para o Senhor é uma abominação, tá? E o assolador é o que destrói. Então, isso, a consequência dessa abominação traz o que? Destruição, tá? E o que trouxe depois disso? Doenças, enfermidades. Então, a destruição sempre depois disso vem. Sempre quando manifesta uma abominação, algo repugnante para o Senhor, sempre depois disso vai manifestar uma assolação. A destruição vai vir, tá? Glória a Deus, aleluia. Daniel 11:31 descreve um evento futuro quando se levantarão tropas da sua parte e contaminarão o santuário, a fortaleza, aí tira o sacrifício contínuo e coloca a abominação assoladora. Daniel está falando aqui, você vê que ele está falando que entrará tropas. Então você vê que a abominação e a desolação está relacionada à destruição que alguma tropa, que algum povo, alguma tropa, alguns soldados, alguns militantes de algo entrará nesse lugar santo. Esse lugar santo se refere à Terra Santa também, tá? Glória a Deus, aleluias. E em Daniel 9:27, ele está referindo a um governo que faz um pacto por 7 anos, na metade da semana ele faz cessar o sacrifício, a oferta. Depois, com uma multidão de abominações, vem o desolador. Então você vê que esses textos estão relacionados. Então ele está falando que levantará tropas para entrar e essas tropas trairá uma multidão de abominações. E Daniel
9:27 fala que depois dessa multidão de abominações, de coisas detestáveis pelo Senhor, virá o desolador, que é o anticristo, e se colocará. Então nós vemos esse evento da abominação, ele já está acontecendo. Por exemplo, para o Senhor é uma abominação que sacrifiquem cristãos ou israelita, que é o povo dele, que é o povo que o Senhor considera ser dele. Que matem alguém, para o Senhor é uma abominação, porque somos templos do Espírito e o Senhor colocou como lei não matar. Então isso para o Senhor é uma abominação. Mas isso aí você vê um texto de Daniel 11 com o de Daniel 9 se completando, falando que são tropas que trairá uma multidão de abominação, e depois dessa multidão de abominação virá o desolador. Nós já estamos vendo essa multidão de abominação. Você vê a guerra que Israel está enfrentando com Hamas e com ISIS, né? Então você vê que ele está enfrentando esses grupos terroristas. Ou seja, o que está por trás desses grupos terroristas? Qual é o objetivo? E com o que realmente Israel está lutando? Porque você vê grupos terroristas. Talvez muitos de vocês condenem Israel pelo que ele está fazendo. Mas o que realmente Israel está fazendo e com quem realmente, qual é a força que Israel está exercendo para que não deixe entrar nos seus territórios essas tropas? Glória a Deus, aleluia. E Daniel, Espírito Santo, me ajude em nome de Jesus. Daniel 12:11, você vê que é estabelecido um período de tempo de 1290 dias, aonde começará desde o momento que suspenda o sacrifício contínuo, então até que ocorra a abominação desoladora. Ele está falando de um determinado tempo, né, que ocorrerá antes que comece a acontecer e seja colocada essa abominação assoladora. Glória a Deus, aleluia. Voltando em relação ao enfrentamento, você vê esses grupos que defendem, o que eles defendem, o que realmente esses grupos defendem. O que realmente esses grupos estão indo contra? Esses grupos, eles defendem o Corão, eles defendem o Islã, eles defendem a fé deles, eles defendem o príncipe deles. E Daniel deixa muito claro que primeiro manifestará um povo de um príncipe, porque Daniel, ele fala que o povo do príncipe que virá em Daniel 9:26. Fala que ele está falando aqui, depois das 70 semanas e 2 se quitará a vida do Messias. Esse é Jesus, não por si. Pronto, quitou. Aí ele fala de um evento futuro. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Isso aconteceu e acontecerá novamente. Glória a Deus, aleluias. Como diz em Eclesiastes 1:9. Tá? As coisas passadas, elas voltarão a acontecer novamente. Então, o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com inundação. Então, faz uma referência ao tempo de Noé. Tá vendo? Por que está relacionando esse texto com o tempo do fim? Até o fim da guerra durará as devastações. Então tá vendo que é algo maior, porque virá uma grande devastação. Então o príncipe do povo que virá. E aí Daniel continua. Por outra semana confirmará o pacto com muitos, que é o que está acontecendo. Confirmou esse pacto com muitos, mas na metade dessa semana cessou o sacrifício e a oferta. Depois, com uma multidão de abominação, virá o desolador. Tá? Uma multidão de abominação, algo detestável para o Senhor. Aí eles vêm e colocam o
destruidor, até que venha a consumação. Então, esse desolador, essas abominações, elas continuarão até que venha o último dia da consumação dos séculos, quando termine todas as coisas. E o que está determinado se derrame sobre o desolador. O que está determinado é a ira. Quando o Senhor derrame sobre o trono, como está escrito em Apocalipse, do desolador, que é o anticristo, as taças da ira, e quando ele derrama aí, já vai estar consumado, já está terminado esse tempo, que é o tempo da grande tribulação, tá? Então, nós estamos vendo aqui Daniel também falando que manifestará um povo desse príncipe. Daniel 11 fala que eles se levantarão como tropas. Agora você vê um movimento, eles se levantando como tropas. Você vê um movimento dos que defendem o Corão, porque o Corão, ele tem leis, eu já falei a respeito disso. Ele tem versículos que falam que todos aqueles que não adorem a Allah devem morrer, seja ele quem for, tá? E eles estão fazendo movimentos no mundo inteiro. No entanto, Israel, em julho, atacou Síria. Por que Israel atacou Síria? Porque o grupo, não sei se foi o ISIS, se foi o Hamas, eles estavam atacando os drusos, os cristãos drusos. Os cristãos drusos são os descendentes do sogro de Moisés. São os descendentes do sogro de Moisés. Então eles começaram a atacar, porque como eles vivem em Síria, eles começaram a atacar aí em Síria e chegando a exterminar famílias, pastores, com famílias inteiras e muitos irmãos. Não eram muitos, não são muitos os que estão aí, mas eles chegaram a atacar aí. Então, por isso que Israel atacou a Síria, para tentar inibir eles de continuar atacando aí. Glória a Deus, aleluia. Então, amados irmãos, vocês vê eles, deixa eu ver aqui. Aqui é da Inglaterra. Eles dizem que Allah pede para acabar com todos os cristãos. Então Allah já começou a pedir para exterminar a todos os cristãos. E o interessante é que você vê um pacto abraâmico que começa a ser feito em 2020, foi feito em 2020 com as nações islâmicas, com as nações árabes, tá? E você vê que eles fazem esse pacto de paz, mas você vê esse acordo tomando um determinado rumo diferente agora. Você vê dois personagens envolvendo, né, que a Bíblia os chama de príncipe de paz, que são os que promovem o pacto de paz. Eles fazendo esses acordos com essas nações. Mas, amados irmãos, agora, justamente agora, eles continuam a dar andamento a esse tratado de paz para concluir tudo. Então, o Jared Kushner, ele reuniu 60 nações árabes, tá? Com o propósito de dar continuidade ao projeto para a Palestina, tá? E esse projeto que ele tem para a reconstrução da Palestina é como se entregasse essa terra
para eles. E o que está estabelecido dentro desse acordo, do qual foi tratado aí também na ONU discretamente. Aqui, justo no dia da semana de Yom Teruah, a festa das trombetas, eles convocam essa cumbre de emergência em Doha, e não é casualidade, porque justo nessa data, justo em uma data que eles sabem que pela lei do Senhor é um tempo que o povo de Israel, eles têm que obedecer às leis, e eles obedecem às leis nesse tempo. E de acordo com a lei, o Senhor disse que eles teriam que perdoar o inimigo. No entanto, acontece o dia do perdão. E quando acontece o dia do perdão para entrar no novo ano, no novo tempo, você vê esses que, no caso, atuaram toda a vida como inimigos de Israel, estende a mão para Israel. Israel, de uma certa forma, né, é claro, tem que liberar esse perdão, tem que perdoá-los. Israel manifesta paz, estendendo a mão para eles, e eles agora, junto com os príncipes de paz, que você sabe quem são, eles fazem esse novo acordo para que essas 60 nações se alinham contra Israel, porque eles se alinharam contra Israel para formar esse novo Estado, para formar esse novo governo, que é formado por 10 reis. Será colocado 10 reis, depois vocês olham sobre isso, tá tudo aí. Na internet você encontra essas informações. Eles vão colocar 10 príncipes, e sobre esses 10 príncipes vai ter um rei, uma cabeça que vai governar sobre todos. Então, é o que fala em Daniel, que manifestaria que o anticristo ele governaria com 10 reis mais do seu lado. É bem interessante isso, porque é muito profético. Glória a Deus, aleluias. E justamente o que eles veem mais grave disso é que os países que deram as mãos para Israel para fazer pacto de paz, que são Egito, Jordânia, Emirados Árabes, Marrocos e Bahrein, que assinaram esse acordo de paz, apertando a mão, eles que vão aí acusar Israel de crimes e pedir sanções contra Israel, mostrando claramente uma traição, justo agora. Glória a Deus, aleluias. E você não vê ninguém falando ou condenando as ações dos grupos terroristas, verdade? Mas tudo bem, vamos deixar aí. Glória a Deus, aleluias. Então, amados irmãos, esse povo é o povo que Deuteronômios 32, 31 fala deles e diz assim: que porque a rocha deles não é como a nossa rocha. Jesus e Yeshua é a nossa rocha, não é? Eles também têm uma rocha, e a deles não é como a nossa. A rocha deles não é como a nossa. A rocha deles é a Cábala. Então olha para você ver. Você vai lendo os textos e você vai compreendendo de quem o Senhor está falando. Que a rocha deles não é como a nossa rocha. Eles adoram essa rocha. Nós adoramos Yeshua Mashiach. Glória a Deus, aleluias. E agora olha o texto de Lucas 21 a 26 para entender.
Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. O que estiverem dentro da cidade, saiam. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Quando, Senhor? Porque dias de vingança são estes, para que se cumpra todas as coisas que estão escritas. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentam naqueles dias, porque haverá grande angústia sobre a terra e irá contra esse povo. 24 é o que me chama mais atenção e você vai compreender bem. Fala assim, e cairão ao fio da espada. Então você vê que esse povo usa a espada. Está falando claramente desse povo, do príncipe que virá. Eles gostam de matar a espada. Quem é esse? E fala assim, e cairão a fio de espada, ou cairão a espada, ou os matarão a espada, dependendo das traduções. E para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos destes se cumpram. Deste quem? O tempo desse povo, desse príncipe. O tempo deles, porque o tempo deles, dessa abominação, porque eles trairão a abominação, esse tempo se cumprirá. Eles continuarão fazendo a abominação em toda a terra. Compreende? Então a palavra está dizendo isso. E depois fala, então haverá sinal no sol, na lua, nas estrelas, e sobre a terra haverá uma angústia das nações, de todas as nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Perplexidade pelo bramido do mar, ou pelo rugido do mar. Isso significa, o mar são os povos, tá? O rugido, porque isso será forte, igual você viu aqui, porque a palavra do Senhor diz que eles são um povo muito violento, tá? Eu já preguei para vocês e a palavra diz que eles são os touros de Baçã, tá? A Bíblia os compara com touros de Baçã, dos montes, né? Das colinas de Golã, um negócio assim. Então, amados, aqui vocês vão ver duas coisas. Aqui você vê uma das bandeiras desses grupos. Você vê que sempre tem a espada, tá? Porque esse é o lema deles. Aqui tem o quê? O domo. E aqui em cima, observa bem, o que tem aqui em cima? Aqui é o objetivo deles. Aqui é o que eles querem. Esse aqui é o mapa de Jerusalém. Palestina fica aqui num pedacinho pequenininho. Aqui é todo Jerusalém. No entanto, eu te mostro o mapa de Jerusalém. Eu não vou conseguir colocar pequeno. Deixa eu ver se vira aqui, mas não vai estar virando não. Olha aqui, esse é o mapa de Jerusalém. Vamos ver se sai aqui por causa da luz. Aí você me desculpa. Aqui, ó. Tá vendo que é o mesmo mapa? Olha, a pontinha aqui, ó. Vê? Pera lá. Aí, ó. Tá vendo? É o mesmo mapa. Aí, ó. E aqui, ó, você vê que sempre as bandeiras deles sempre vai ter esse símbolo da espada, tá? Mostrando quem é e por que a palavra está falando a respeito da morte com espada. Glória a Deus, aleluia. Por isso, porque o Senhor nos traz revelação. Então, amado, porque a rocha deles não é como a nossa rocha, sendo até os nossos inimigos juízes disso. Glória a Deus, aleluias. Porque a vinha, olha o que o Senhor fala deles, porque a sua vinha é da vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra, e as suas uvas são uvas venenosas, seus cachos são amargos, e o seu vinho é veneno de serpente, tá? Por quê?
está falando de uma descendência e peçonha cruel de víboras, porque o Senhor vindicará o seu povo e se arrependerá no tocante aos seus servos, quando vir que o poder deles já se foi, o que não resta nem escravo nem livre, então dirá: onde estão os seus deuses? A rocha em que vocês refugiam? Quando eles terminem de fazer esse extermínio e produzir essa abominação desoladora sobre a terra, aí Deuteronômio está perguntando, Deuteronômios 32, 31, eu estou lendo até o 43, tirei alguns versículos para não ficar muito largo. Então o Senhor está falando que a rocha deles não é a nossa rocha e que quando terminem essas abominações, o Senhor pergunta a eles: e agora? Vocês vão se refugiar onde agora? Vocês podem se esconder agora da minha ira? De uma certa forma. Quem poderá livrar vocês da minha mão, diz o Senhor? Pois eu levanto a minha mão ao céu e digo: como eu vivo para sempre, e se eu afiar a minha espada reluzante e a minha mão travar do juízo, eu retribuirei a vingança a todos os meus adversários. Então o Senhor está falando: e recompensarei os que me odeiam. Por que odeia a Deus? Porque todos os que odeiam aos que servem a Deus, os que clamam ao Senhor, odeia a Deus, tá? A palavra do Senhor fala que os que perseguem a nós, não nos perseguem a nós, perseguem a Ele por causa da presença dEle em nós. E depois o Senhor diz: olha, clamai nações com alegria, porque Ele se vingará o sangue dos seus servos, porque mataram. Tá vendo como a palavra fala claramente? Por quê? Porque esses adversários do povo de Deus mataram. E eles são os adoradores da rocha. É claro que eu já expliquei para vocês que o Senhor pode salvar muitos do meio aqui. E muitos que estão no meio aqui adorando essa rocha, que não é Yeshua, que não é o nosso Jesus, eles podem se converter. E o Senhor vai fazer de tudo para que se converta, porque a palavra do Senhor fala que Ele não tem prazer que o ímpio se perca, tá? Então o Senhor vai manifestar sobre a terra com 144.000 para poder resgatar o máximo de pessoas possíveis, assim como todos os que estão na idolatria ou que estão em caminhos que não é o caminho, o Senhor tentará resgatar. Mas por isso é necessário que isso tudo aconteça. Aí você vê aqui na Alemanha o grupo islâmico. Vamos ver se sai som. Grupo Islâmico Radical promove protesto na Alemanha. No último fim de semana, o grupo Muslim Interactive, composto por jovens muçulmanos e na sua maioria homens, organizou um protesto na cidade de Hamburg, pedindo a criação de um califato, um regime baseado na lei islâmica Sharia, que defende, dentre muitas coisas, chicotadas e apedrejamento a infiéis. Cerca de 2.000 manifestantes liderados por Boateng levantaram cartazes e faixas defendendo a implementação de um califato global. Então, amados, por isso está ocorrendo em vários outros países, como nós aqui não temos muito conhecimento do que está se manifestando lá fora e a mídia não mostra, eles estão mobilizando um califato. Eles querem levantar esse califato. E esse califato é uma lei que todos devem dobrar diante do Deus deles. Devem dobrar os joelhos diante desse Deus deles. E eles querem, esse califato torna essa lei Sharia valendo em todo o mundo, ao ponto de que a lei Sharia, ela diz o seguinte: se você não dobra os joelhos, ou você se converte ou você morre. Compreende? E você vê aí nos vídeos sempre uma espada. Você vê uma espada aí nos vídeos, no pescoço das pessoas.
E você vê, por exemplo, aqui, ó, desde muito O já vem... autoproclamado Estado Islâmico divulgou no domingo um novo vídeo que ameaça os cristãos, mostrando a execução pelos jihadistas da Líbia de pelo menos 28 homens, apresentados como sendo cristãos Vocês lembram de disso? origem étnica. Então isso já vem já há algum tempo, mas só que agora está mais intenso. Por isso que Israel, nesse momento, está enfrentando esses ataques. Por quê? Porque eles sabem que chegou o seu tempo. E Israel sabe que vai ter que entregar. Vai ter que entregar este lugar. Por que vai ter que entregar esse lugar? Porque está escrito, por causa de Israel ter afastado do caminho do Senhor, não aceitado o Senhor nesse tempo, ele ia ser entregue e a cidade novamente ia ser, os inimigos iam vir e essa cidade ia ser assolada. Eu tive uma visão ano passado, eu via todo Israel e estava vindo para Israel uma grande destruição. E essa destruição trazia pavor nas pessoas. As pessoas estavam apavoradas e escondidas em bunkers e tudo mais. Depois aconteceu aquilo de realmente eles conseguir jogar algumas bombas e o pessoal estar escondido. Inclusive pessoas aqui, prefeito de Belo Horizonte estava lá fazendo uma cumbre com mais pessoas de outros estados, também ficaram presos lá. Mas eu creio que esse sonho não foi uma revelação disso que aconteceu, mas também de coisas que acontecerá também no futuro. E você vê, por exemplo, glória a Deus, aleluias. Vamos ver o que o Senhor fala na palavra dele a respeito disso. Glória a Deus, aleluias. A respeito desses acordos, desses príncipes de paz que tem manifestado aí. Você sabe que tem manifestado esses dois príncipes de paz como amigos de Israel. Você sabe que esse amigo de Israel tem se manifestado como amigo confidente de Israel para ajudar Israel. Você vê esse príncipe sempre perto de Israel. Mas qual é a verdadeira intenção desses príncipes? Qual é a verdadeira intenção desse rei e desse príncipe? Vamos dizer assim, tá? Não estou falando que ele vai ser o anticristo, não. Eu estou só trazendo algumas revelações para você. Se o Senhor disser que revele, vamos revelar. Em Salmo 41:9 fala o seguinte: até o meu próprio amigo íntimo, em que eu tanto confiava e que comia pão, levantou contra mim o calcanhar. O que esse salmo está dizendo? Esse salmo está dizendo que esse é o amigo íntimo de Israel, que levanta o calcanhar contra Israel, fazendo... Aonde que está? Para dar cumprimento e dar conclusão. Mas só que Israel também sabe que isso aqui é necessário acontecer para que o Messias dele se levante. Você vê Israel esperando um Messias para colocar, e você vê os islamistas também esperando um Messias para colocar. No caso, o Messias deles é o Mahdi, que eles vão colocar, eles chamam de Mahdi, que eles vão colocar, que eles creem que é o que está escrito no Corão deles, que viria esse Salvador para eles, traria justiça sobre toda a terra, mas só que para trazer essa justiça e para trazer essa adoração ao Deus deles, todos os que não adoram são maus e que tem que morrer porque não são de Allah, não são de Deus, né? Então, os que não são de Deus, que se chama cristão e israelense, teria que morrer. Glória a Deus, aleluias, amados irmãos. Então, por que o Senhor entrega
esse poder, porque agora o que está acontecendo? Você viu na ONU todos os governos abandonaram a sala e deixaram Netanyahu sozinho? Porque eles decidiram um lado. Eles têm um lado. As nações já têm um lado. Por isso que o Senhor me mostrou esse sonho, dizendo que eles decidiram pela paz. Eles decidiram pela paz. Então, amados, eles entendem que é Israel que faz guerra. Na cabeça deles, eles entendem que é Israel que faz guerra e eles decidiram pela paz. Mas o que o Senhor fala? Quando eles decidam pela paz e segurança, porque eles querem, as nações querem estar em paz e em segurança, destruição virá, porque escolheram um mau lado. Agora eu quero conversar com vocês o seguinte: vocês vê aqui, nós brasileiros, vemos dois pontos. Nós vemos uma pessoa, vou ser clara, nós vemos Bolsonaro e nós vemos Lula, nós vemos esquerda e direita, melhor assim, né? Nós vemos esquerda e direita, nós vemos, eu sempre confundo quem que é a esquerda, quem que é a direita, de tão bem informada que eu sou em relação a isso. Por isso eu prefiro falar Bolsonaro e Lula. Nós vemos o Bolsonaro apoiando Trump, que apoia Israel. Nós vemos Bolsonaro apoiando Israel, não é? Tá bom. Nós vemos Lula apoiando Palestina. E você olha e você fala, ele está apoiando os terroristas. Compreende? Mas, dentro dessa explicação que eu trouxe para você de que o Trump, que é o que muitos brasileiros querem apoiar e querem trazer os Estados Unidos para defender o Brasil, eu pergunto para vocês, qual que é o melhor nessa situação agora? Qual que é melhor nós apoiar agora? Sabendo que estes dois príncipes que estão aí, esse que quer de uma certa forma, está trazendo para dar poder. Ele está atuando para dar poder a esse príncipe que virá. É o Trump. Quem está preparando o caminho para dar poder a esse príncipe que virá é o Trump. Então, eu te pergunto, ele está realmente a favor de Israel ou contra? Se ele mesmo está, através de Jared Kushner, unindo todas as nações que vão contra Israel e está contra Israel, fazendo esse acordo e dando terras para Israel, sabendo que o que eles querem não é só um pedacinho. Você viu nos mapas que eu mostrei? Eles não querem só um pedacinho. Isso aí é colocar a chave dos muros e dizer assim, olha, as portas estão abertas, vocês entrem e fazem o que vocês têm que fazer, porque já é a hora. Então, Trump está possibilitando isso. De uma certa forma, está entregando na mão deles a chave dos muros, para que dê cumprimento a essa palavra. E a chave que ele está usando aí, que tem acesso a essas outras nações que não tinham acesso, é o próprio genro dele, o Jared Kushner. Então, quando nós falamos, nós pensamos que Jared Kushner realmente poderia ser este príncipe que se levantará, não está longe disso por tudo o que está acontecendo e por tudo o que está falando a palavra do Senhor, falando a respeito desse príncipe de paz que virá. Esse príncipe aí que não tem poder e que traz essa paz. Agora, o interessante é o seguinte, eu estava orando ao Senhor, por quê? Porque nós, quando analisamos a profecia, nós vemos a profecia em vários profetas, e cada profeta vai falar um pouco a respeito das coisas como será. E Isaías, ele não fica de trás também para anunciar isso. E justamente em Isaías 7,14 ou 14,7,
fala a respeito de Emanuel, que todos dizem assim, mas Emanuel é o próprio Jesus, é Yeshua, mas Yeshua nunca se chamou Emanuel, mas Yeshua significa Deus conosco, sim, Deus conosco Yeshua, Jesus nunca se chamou Emanuel, ele sempre, o nome dele foi Yeshua sempre, tá? No entanto, o anjo quando vê a Maria, ele fala o nome dele, que é Jesus, não fala Emanuel com Maria. Então aí ele dá o nome correto. Mas na profecia de Isaías está falando Emanuel, nos conectando com um Emanuel que já está no poder, que é o Emmanuel Macron. E se analisarmos o nome do Emmanuel Macron, nós vemos um significado bem grande em relação ao nome dele. E quando eu estava orando no Chile, me consagrando muito, eu orava ao Senhor para que me revelasse. E o Senhor, um dia, ele me mostrou um diário, como se fosse um jornal mesmo, que está aí na minha frente, mas só que a palavra Macron pulava. Ela mudava de tamanho e pulava nesse jornal. Eu acordei e fui analisar a respeito de Macron, a respeito da sua genealogia, a respeito do seu nome, calcular o número do seu nome e tudo mais. E continuei orando ao Senhor em relação a isso. Depois o Senhor fez o mesmo, ele me dá uma visão de novo e o Senhor me mostra a palavra OTAN. E a palavra OTAN se destaca nesse diário, de novo a palavra OTAN se destaca. Então o Senhor começa a me mostrar o seguinte, é até interessante. O Senhor começa a me mostrar como a força do anticristo se manifestaria. O Senhor começa a me mostrar as instituições, tá? As instituições, o Senhor me mostra a ONU, o Senhor me mostra a OTAN, o Senhor me mostra isso. As outras, a de saúde e tudo mais. E os governos por trás delas manipulando e manuseando. Glória a Deus. Então, amados irmãos, em seguida você vê outra que se manifesta, que é a da saúde, trazendo coisas que é abomináveis diante do Senhor. E você vê, porque o Senhor, quando me mostra OTAN, o Senhor está falando de chifres, de poderes. Quando o Senhor fala dos chifres, da besta, o Senhor está falando de poderes. Então o Senhor começa a me mostrar os poderes, não necessariamente nesse ponto de vista, mas em vários pontos de vista, tá? E o Senhor começa a mostrar a profecia sendo ampliada para vários pontos de vista. Por isso, quando nós olhamos, nós identificamos determinados movimentos como anticristo, como proféticos, como que, olha, isso é o que está escrito aqui. Mas depois a gente olha por esse lado e a gente fala, mas não é isso que está escrito? Mas por que eu entendo que isso está manifestando? Qual seria o evento realmente correto que está manifestando? Não, o Senhor está falando que a profecia ela vai acontecer em vários âmbitos, tá? Ela vai dar cumprimento em várias linhas, tá? Então, aonde eu olhar, eu vou ver o cumprimento da palavra. Em relação aos chifres, nós vemos os chifres como os governos, tá? Como os presidentes, governos, países, ou seja, melhor falar país. Você vê os países como os chifres. País é o chifre pequeno, que é esse país que era pequeno que começa a se levantar. O chifre grande, que é esse país que era grande e agora começa a quebrar. Quebra ao meio. Nós vemos em relação aos Estados Unidos, que o Senhor trairá. Há uma profecia para os Estados Unidos, o Senhor trairá a destruição aos Estados Unidos. Isso está escrito em Ezequiel e em outros profetas também. E você vê, por exemplo, na economia, você vê alguns países economicamente, ou seja, alguns países não, você vê os Estados Unidos, o dólar que dominou, que é um chifre grande, que dominou, que está sendo quebrado agora,
e e surge um que do nada, tá? Que é o BRICS, que está surgindo do nada, as nações se unem nisso e começam a se levantar. Um chifre que sai do nada. Então vemos o chifre nesse poder também, nessa linha de raciocínio. Glória a Deus, aleluias. Depois você analisa os chifres em relação às nações que o Senhor vai produzir a caída e nações que o Senhor vai levantar. E você vê o chifre em relação a determinados reis que governam as nações, ou vê o chifre em esse poder de uma pessoa que não tem poder, conforme Apocalipse fala, que ele não tinha poder, ele não tinha reino, né? Apocalipse fala que essa besta não tinha reino. Então está falando de uma pessoa. Essa besta, ela não tinha reino. Ela não tinha um país para governar. Ela não era governo de países e de pronto ela começa a governar. Aí ela vem e toma o poder, tá? Em relação do anticristo que manifestará e tomará o poder. Não só em Jerusalém, não só em Israel, mas em todas as nações. E você vê, se você analisa, por exemplo, o caráter e o que está fazendo o Trump, ele tem reino, tá? Ele não é esse governo que não tem reino. Ele tem reino porque ele governa esse país, tá? Ele é governante desse país, então ele reina ali. Mas só que o que ele está fazendo? Ele está querendo exercer domínio e poder sobre todas as nações e interferir em suas decisões, em seu judiciário. Ele quer ter soberania para governar esses países. Então, de uma certa forma, ele está conquistando poder para dar a besta. E você vê que Apocalipse também fala que uma besta que ia surgir, tá? Ela começa a surgir e depois ela dá poder a outro, né? Ela dá esse poder ao outro. E esse outro que vem, que lhe é dado poder, dá ordem para fazer uma estátua. E essa estátua ganha fôlego de vida e ela vai e manda ordenar que todos adorem a primeira besta, tá? E que se não adorasse a primeira besta, morre. Então você vê a profecia também funcionando perfeitamente nessa linha de raciocínio. Existem ainda coisas ocultas aqui, por isso que nós não podemos ser tão claros e ser objetivos e dizer assim, é isso. Não, porque ainda existe coisas por trás dessas movimentações ainda para poder surgir, para poder nós nos levantar e dizer realmente é isso, esse é o poder do anticristo. Quando fala a respeito do dragão que só surge do mar, o Senhor me mostrou um sonho a respeito do dragão que surge do mar. Quando o Senhor nós estamos em 2025, já estamos para terminar, eu não lembro bem a data não, mas me parece que foi de 2024, não lembro bem, mas eu acho que tem um ano mais ou menos, eu tenho um vídeo aí. O Senhor me dá uma visão, me leva para baixo do mar, e eu vejo que havia instalações subterrâneas debaixo do mar, como laboratórios tremendos debaixo do mar. Então eu estou nessa instalação e eu vejo os elevadores aí debaixo do mar e eu vejo as paredes de vidro, porque esses laboratórios, as paredes são de vidros aí. E então eu podia ver o mar, e nesse instante o Senhor me faz ver uma besta que entra dentro de um tubo, tá, transparente, como se fosse um elevador para subir para cima, para ascender, para ir, para levantar. Então ela sai debaixo do mar, ela se coloca nesse elevador e era abominável essa besta, esse demônio era terrível. Por quê? Porque quando ele para no elevador eu posso vê-lo e eu vejo a sua característica, que é muito parecida ao dragão, sabe? Tinha um pelo de mulher,
era algo, eu falo no vídeo todos os detalhes. E no instante que eu estou olhando, ele olha para mim e sorri como se ele tivesse ganhado a vitória, e porque ele estava ascendendo, estava chegando ao seu tempo para governar. E aí, no mesmo instante, eu vejo que ao redor dele tinha uma fumaça de glória, parecidíssima com a glória de Deus, parecidíssima com a fumaça do Senhor. Então eu soube que esse era o espírito do anticristo, porque a palavra do Senhor diz que ele vai ser muito sedutor. Vai ter um poder de sedução tremendo, de hipnotizar as pessoas. As pessoas vão ficar hipnotizadas amando essa pessoa. Então o Senhor me revela que o espírito do anticristo, ele sai. Depois, em seguida, eu tenho uma visão de um homem, que é o anticristo, que é o homem carne, que é a pessoa, estava no quarto da sua casa, e esse espírito chega até ele e ele fica possuído por esse espírito, totalmente possuído por esse espírito, e já não era ele mais, agora era o espírito do anticristo que estava sobre ele. O Senhor me manda gravar o vídeo e eu falo com os irmãos: irmãos, o espírito acaba de sair, o espírito já acaba de sair para poder atuar. Ele sabe que já é o tempo, mas o Senhor ainda não terminou o que tem que fazer. O tempo dele, falta muito pouco tempo para ele chegar. Deve que faz 1 ano mais ou menos esse vídeo que o Senhor me mostrou. Então o que o Senhor faz? O Senhor não faz nada sem antes anunciar os seus profetas. Então o Senhor anuncia a vinda dele, a manifestação, nos fala para anunciar, e agora nós vemos a evidência das coisas acontecendo no natural, no terrenal, tá? Para dar poder a ele. Então isso significa que não demorará ele aparecer para todos nós. E quando ele apareça para todos nós, aí entraremos na última metade da semana de Daniel. Amém? Entraremos na grande tribulação. Se o Senhor me fala para poder anunciar isso agora, isso significa que isso não demorará a acontecer. Isso acontecerá em pouco tempo mais, tá? Glória a Deus, aleluia. Eu estava fazendo um pequeno estudo a respeito a respeito dessa festa da cabeça de ano, Rosh Hashanah, que comemorou agora o dia 23 em Israel. Acontece que Rosh Hashanah, de acordo com a Bíblia, não acontece em setembro, senão que o Senhor deixa muito claro que Rosh Hashanah, a cabeça do ano, o primeiro mês, é em Abib, e Abib é em abril. Então, a data do Rosh Hashanah está errada, tá? A data do Rosh Hashanah não seria agora, senão que seria no início do ano de 2026. Então, se o Senhor está anunciando e dando andamento em tudo isso, então o que está por manifestar não demorará a manifestar, tá? Cada dia nós estamos vendo a violência crescendo, os olhos ficando surdos e os olhos ficando cegos e ouvidos surdos em relação a esse povo que está manifestando essa violência. Então, você vê que eles agora pronunciaram e fizeram um acordo entre eles para dar cabida ao que eles crêem. Criar, amados irmãos, o que eles estão criando, o que Jared Kutner foi criar agora, foi para dar força a esse poder que virá. Por quê? Porque eles aí vão criar a lei Sharia. E quando eles criam o califato é esse... Eles estão pedindo o califato. E não há paz sem que negocie com eles. Então eles querem paz, tá? Eles querem um califato e o Trump e o Jared, eles vão fazer paz com eles, dando para eles o que eles querem. Mas só que não virá paz. O que eles querem? Eles querem estabelecer o califato em determinados países. No entanto, você viu aqueles vídeos? Eles pedem um califato em países que eles foram migrar.
Síria está totalmente tomada. No entanto, professar uma outra fé em Síria é motivo de morte. Amados irmãos, falei muitas palavras que a inteligência artificial, o YouTube aí, não deixa subir vídeo. Vamos ver em nome de Jesus, pedindo ao Senhor para guardar essa palavra. Se essa palavra vem da parte dele, para que ele guarde em nome de Jesus. E permita que os irmãos sejam esclarecidos através desse vídeo em nome de Jesus, que traga claridade. E se vocês ficaram com dúvidas em relação a isso, todos nós temos que orar. Amém? Todos nós temos que orar. É momento da vinda do Senhor, é momento da manifestação da abominação, é momento da manifestação do iníquo sobre a terra. E a igreja necessita ser guardada. E para vocês serem guardados, necessita estar na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então vamos para a presença do Senhor. É momento de ir para a presença do Senhor e deixar todas as coisas. É um momento de preparação. É um momento de arrependimento. É um momento de santidade. Glória a Deus, aleluia. Amados, por agora eu termino esse vídeo. Deixo aqui para vocês, se vocês podem me ajudar compartilhando, para trazer essas informações e trazer claridade. Eu agradeço em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor vai se agradar disso, que outras pessoas compreendam o que realmente está acontecendo, tá? E comecem a analisar isso, e comecem a olhar com esses olhos para os acontecimentos e para as profecias, em nome de Jesus. Amém? Leve todas essas palavras em oração, todas essas revelações em oração. Pesquisa também essas coisas que eu entreguei para você. Dá uma pesquisada, tá? São coisas que hoje nós temos acesso e podemos pesquisar e saber realmente o que está acontecendo por trás, desses eventos. Que o Senhor os abençoe e os guarde em nome de Jesus. Um grande abraço.